Shalom, queridos. Hoje é Eclesiastes capítulo 9. Graças a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. Aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, veremos o pregador falando bastante sobre a soberania de Deus. Como comentamos anteriormente, o pensamento do pregador vai se formando conforme os capítulos vão passando. Conforme os capítulos vão passando, ele vai mostrando o seu pensamento. E antes de culminar em suas últimas conclusões, ele fala que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Estamos nessa jornada junto com Ele. Temer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Logo no versículo 1, lemos o seguinte: deveras todas estas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isso, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Eclesiastes 9:1. Após refletir que sobre a dureza e a finitude da vida, o pregador concluiu que tudo está nas mãos de Deus. Esse é o começo do pensamento final que ele vai demonstrar lá no capítulo 12. Após isso, ele afirma: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, ao justo e injusto, ao ímpio e ao bom, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, tudo sucede igualmente a ele, a essas pessoas. E aí, vamos ver o que o Senhor está nos falando. Unindo esse versículo com o versículo anterior, podemos entender qual foi o anterior, Eclesiastes 9:1, unido com Eclesiastes 9:2. Unindo isso com o versículo anterior, podemos entender que está sendo dito que todas as coisas estão nas mãos de Deus e não nos nossos conceitos de justiça. Somos condicionados em nossas vidas a acreditar que nós temos os controles das coisas, que é pelo nosso esforço que vamos conseguir, que vamos alcançar. Quando nos encontramos com pessoas que, mesmo se esforçando, mesmo dando o seu melhor, não alcançam, tentamos encontrar uma resposta mundana ou ficamos sem o que dizer. Você vê pessoas lindas, maravilhosas, lindas e bem comportadas e que não acham um esposo. O controle das coisas não está nas nossas mãos. Pessoa que quer um casamento com uma pessoa que veio de Deus, que Deus mandou, e uma pessoa bonita, uma pessoa santa, separada para Deus, e não encontra. O tempo passando e essa pessoa querendo esse casamento e sem ter. O que você explica aí? Então, a gente não tem que explicar nada, a gente só tem que confiar em Deus, somente. Da mesma forma, encontramos muitas pessoas que nunca se esforçaram, não é isso? E elas não conquistam muitas coisas na vida. Tudo isso que discutimos, que cremos, já foi desvendado pelo pregador. Não é na nossa força, tudo sucede igualmente a todos. Ele vai inclusive ser mais enfático no versículo 11 do capítulo 9, nesse capítulo que estamos estudando. Então, o versículo 11 diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não
dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, nem mais que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. É a afirmação mais tácita de que estas coisas todas não estão nas nossas mãos. Não acontecerão conforme o nosso senso do que é certo ou errado acontecer. Ou seja, abra mão do seu senso de justiça. Tudo isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sucesso e fracasso estão disponíveis para todas as pessoas. Não são os nossos esforços que vão responder qual dos dois nós teremos. Sei que isso pode ser muito difícil de ouvir, mas continue comigo e você vai entender. Este pensamento que pode nos levar a entender que não precisamos fazer mais nada, que tudo vai depender de Deus e é Ele quem faz todas as coisas, mas não podemos deixar de considerar o versículo 10 desse capítulo que estamos estudando, Eclesiastes 9. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na verdade, o fato de que todas as coisas acontecem igualmente para todas as pessoas e não depende de nossa força é motivo pelo qual devemos nos esforçar ao máximo em tudo que fazemos. A questão aqui é que, se temos forças para fazer algo, é porque Deus nos deu essa força. Se Ele mesmo nos deu, temos que empenhá-la em fazer o melhor possível, honrando a graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos permite fazer isso. Tudo que vier para fazer, faz conforme as tuas forças. Não é porque nada depende de nós. Já vimos, não depende de nós. Só Deus é que pode ter o controle de tudo, mas não nos dá o direito da gente pegar algo para fazer e fazer de qualquer jeito. Temos que fazer o melhor para Deus. Então, por isso, não depende da minha força. Que força tem uma mulher de 75 anos? Não depende da minha força. Eu dependo do Senhor. E mesmo se eu fosse uma jovem de 20, não ia depender. Dependemos do Senhor. Tudo está no controle dele. Porém, isso não me dá o direito a fazer tudo conforme as minhas forças. Então, a força que eu tenho é a do Espírito Santo. Entenda que na nova aliança, você seja jovem ou seja velho, o que vai sair legal é se for na direção do Espírito Santo. Então, o que é que eu tenho para fazer? Você já sabe, eu estou o tempo todo falando. O que é que eu tenho para fazer? Qual é a prioridade como filha de Deus, como casa de Deus, o Espírito Santo habitando em mim? O que é que eu tenho para fazer e fazer do melhor? O que Jesus mandou fazer. Ele deixou escrito em Mateus 28, versículo 19, ide e fazer discípulos. Tem uma ordem mais excelente, mais prioritária do que essa? Tudo depende desse cumprimento dessa ordem. Para você ter uma família abençoada, depende de você fazer dos seus filhos uns discípulos do Senhor Jesus. Se você quer uma família abençoada, você tem que renunciar aos seus sonhos maravilhosos de subir e descer para ganhar fortunas, para ganhar tudo aquilo que você quer, deseja do seu coração, e fazer dos seus filhos discípulos. Um pai que trabalha além da conta, além do suficiente para cuidar da sua família, para ser o provedor, que não tem tempo para uma esposa, que não tem tempo para os filhos, ele não vai se dar bem, não vai ter
essa família do jeito que Deus requer, e nisso vai estar sendo um dos responsáveis por um mundo detonado. As famílias detonadas, o mundo está detonado. Então, o pai trabalha, sim, que ele é o provedor do lar, mas ele tem que saber que tem que ter o tempo da esposa, o tempo dos filhos, porque a esposa é a pessoa que é responsável pelo lar, pela casa, pelos filhos. Porém, se os filhos não tiver a parte masculina, o tempo do pai para sair com a mãe, com eles, se não tiver esse momento onde sentam num sofá, numa cadeira, numa esteira, para estarem juntos, papai e mamãe, estudando a palavra, não vai dar nada certo. Tem que fazer isso da melhor maneira possível. Tem que ter o tempo para fazer isso. E você sabe que o resultado dessa falta, dessas coisas que eu estou falando, da atenção do pai para a família, da atenção da mãe para os filhos, é o que causou o mundo que nós estamos vivendo. Você nunca viu nenhuma empresa, presidente e vice-presidente, sair e deixar os empregados tomando conta já? Pois o lar, que é a instituição mais importante que Deus fez, que é a família, pois mamãe sai, papai sai. Mamãe sai, papai sai. Já entendeu por que eu dando? Porque hoje seu filho não é um santo homem de Deus? Porque hoje a sua filha não é uma santa mulher de Deus? Não pode, não tem, ninguém pode ensinar a palavra de Deus melhor do que uma mãe para seus filhos. É você que senta e educa seus filhos na palavra. Provérbios diz, o escritor de Provérbios, ensina a criança, é na fase de criança, de 0 a 12, nunca mais ninguém tira da cabeça, nem do coração. Pode vir o que vier, essa criança que foi criada com papai e mamãe ensinando a palavra de Deus, não tem diabo nem demônio que venha tirar o que Deus, o que ela aprendeu e que Deus está conservando no coração dela, porque é a ordem do Senhor isso. Aí o que é que você vê hoje? Você vê mamãe de casa cuidando dos seus filhos, fazendo o culto doméstico, ensinando a palavra, sentadinha ali, dando valor à palavra de Deus, e os filhos verem a mãe valorizando, você vê isso? Fale a verdade, porque quem fala a verdade, Deus não castiga. Fale a verdade. Você vê isso, os lares desse jeito? Então, por que o mundo está nesse caos? As famílias estão totalmente fora dos princípios bíblicos. E a palavra de Deus que nós estamos estudando desde maio de 2022, que tem dado essa mudança, essa obra maravilhosa de transformação, de reforma no Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, é o nosso socorro. Nós estamos com o chão duro, não tinha nada plantado, estávamos escravizados pela cultura deste mundo. Éramos escravos dela. Não, todo mundo trabalha, eu tenho que trabalhar. Todo mundo se forma para doutora, doutorado, mestrado, tudo, e eu não posso ficar sem fazer isso. Não pode ficar sem fazer isso, agora procura onde estão seus filhos. Você que está no doutorado, no mestrado, e que não teve atenção. Se você está no doutorado e mestrado, mas se você chegou, ficou até de madrugada fazendo tudo, para logo cedinho você sentar com seus filhos, fazer o culto doméstico antes de sair para a sua correria de vida, você pode ter conseguido em parte, não igual àquela que se dedica totalmente, mas está aliviado. Ele não é crente, mas é menino bem comportadinho. Ainda diz assim, não é crente, mas não me dá trabalho, mas você só pensa na vida material e os céus. E a eternidade, que só vai quem é crente. Só vai quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo dentro. E bem comportadinho não vai. Se não, se não confessar Jesus como Senhor. E não entender que tem a natureza adâmica, que pecando ou sem pecar já nasce pecador. Só vai assim. Quem tem consciência disso e se entrega a Jesus Cristo, se rende, entende que ele veio desde Gênesis 3,15, que Deus falou e cumpriu a promessa, e acredita que a promessa aconteceu, e acredita em Jesus, esses é que vão. Então você está conformada porque você sabe que sai o tempo todo, deixa os seus filhos na mão de babá, de vovó, de titia. Você é uma mãe tão atenciosa que quando chegava, dava beijinho, abracinho, dizia: eu te amo, meu filho. E você acha que por conta disso você conseguiu ter um filho que é bem comportadinho no colégio, ficou bem na faculdade, não lhe fez nenhum problema, mas não confessou a Jesus como Senhor, ou se confessou, desistiu.
E você está satisfeita só porque ele hoje é um doutor, é uma doutora, e você sabe quando você chegar em qualquer lugar, meu filho é doutor, minha filha é doutora, meu filho é salvo, meu filho tem o Espírito Santo, é esse o alvo. Se você e eu não alcançarmos esse alvo, não alcançou nada, porque o doutorado vai passar, o mestrado vai passar, mas a vida eterna não passa. Ou vai para o inferno, ou vai para os céus. Isso todos têm que ter. Aqui é somente uma passagem. E aí, seu filho vai para os céus ou vai para o inferno? O que é que você acha? Está em tempo ainda de você resolver essa situação. Mesmo que você já estiver com eles criados, para dobrar os seus joelhos, se arrepender, confessar ao Senhor e ter a chance ainda de ter os seus filhos salvos para a glória de Deus. Confesse o seu erro, suas falhas, de não ter procurado priorizar o que Deus mandou priorizar, e agora, na oração, com pessoas intercedendo por você, você vai conseguir que seus filhos, pela oração, entendam o que significa um discipulado e sentar para ouvir, e que seus netos aconteça também isso, e que você e sua casa diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ainda está em tempo, com arrependimento, alcança a misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você testemunhar do seu erro, em vez de ficar encobrindo o erro, porque muitas vezes não quer nem dizer que errou, não. Eu estava certíssima de sair, porque hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha casa de praia, meu carro do ano, um casarão dentro da cidade. Eu estava certíssima para ter essa vida de qualidade. E seu filho confessou Jesus como Senhor da sua vida, está vivendo na presença dele, realmente você tem uma vida de qualidade. E você foi uma exceção de alguém que sai, é o dono da empresa, o presidente, o vice-presidente, você é uma exceção de pai e mãe sair para ficar trabalhando fora de casa e deixar os filhos na mão de papai, vovó, titia, e conseguir ter essa bênção do filho salvo. Agradeça a Deus, confesse que você errou, mas o Senhor alcançou você pela misericórdia. Não fique pensando que você fez correto, foi a misericórdia do Senhor que lhe alcançou. Então não encubra seu erro. Você diz: eu errei, mas Deus teve tanta misericórdia de mim, viu a minha ignorância, e como a Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância, ele salvou meus filhos. Você pode ser um caso desse. Mas, no normal, no geral, os que fazem isso, que largam o lar na mão de papai, de vovó, de titia, não tem filhos salvos, cheios do Espírito Santo, vivendo uma vida de muita unção na palavra de Deus. Então, vamos entender que sucede para fulano e ciclano, sucede também para mim, mas o Senhor, na sua misericórdia, né? Vamos ver. Na sua misericórdia, Eclesiastes 9:10, ele nos ensina que tudo que vier a nossas mãos para fazer, fazer conforme as tuas forças. Então, vê a sua mão para fazer o quê? O que é que você tem agora determinado por Deus através do seu líder? É que você não falte discipulado de 7 em 7 dias, que você responda o que está falado no vídeo, vê o comentário, ver a leitura do capítulo que está determinado para essa semana, responder o questionário com todo amor, com todo carinho, porque você está apenas sendo avaliada na palavra de Deus, o que você aprendeu. Você deu mais importância ao que você fez lá fora no seu secular, que você tinha que fazer aquela correria toda, responder tudo, para um dia você sair daqui da terra e não deu em nada, mas o que você está aprendendo na palavra de Deus vai sair da terra e vai nos céus gozar, usufruir de tudo que você aprendeu na palavra, porque lá é o lugar de você viver de uma maneira total, junto com a palavra que é Jesus. Tá bom assim? Tá ótimo, né? Tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Você recebeu uma direção para fazer sua lição, seu discipulado de uma maneira maravilhosa, honrando a Deus, respondendo o questionário, mostrando que você está aprendendo a cada dia, honrando o seu discipulador, colocando o nome dele lá no comentário do vídeo no YouTube, dizendo: meu discipulador é fulano de tal. Foi essa a tarefa que você recebeu para fazer. Faça conforme as suas forças. Eclesiastes 9:10.
E não diga que não tem força, porque você tem a força, você tem o Espírito Santo. Todos nós podemos fazer conforme a nossa força, e a nossa força é o próprio Deus que está dentro de nós. Louvado seja Deus. Nós temos também Eclesiastes 3,17, Colossenses 3,17, que confirma no que está se falando aqui em Eclesiastes 9. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Tudo que você fizer, seja por palavras ou por obras, faça tudo de maneira que esteja glorificando o Senhor. Colossenses 3,17. Então, o que me assombra fazer? Faça de maneira que vai glorificar o Senhor. Vai glorificar o Senhor você receber um link da lição da sua semana, do seu discipulado, e você deixar lá no canto, e você não ouvir, não aprender, não responder o questionário. Está glorificando a Deus isso? Desobediência nunca glorificou a Deus. Então, reveja seus conceitos e valores e procure andar da maneira que Deus determina, na obediência. Quando nós obedecemos, nós comemos o melhor dessa terra. Fala o profeta Isaías. Então, o apelo aqui então é simples. Faça sempre o melhor que você puder, pois foi Deus quem deu força para fazê-lo. Nunca pense que você está vencendo ou alcançando por mérito seu. É a graça de Deus sobre a sua vida. Quando entendemos isso, passamos a nos esforçar. Quando nós, quando nós passamos a entender Eclesiastes 9:10, que é para fazer tudo que vem às mãos com a força, conforme nossas forças, aí nós entendemos que o Senhor deu uma força, que é o seu Espírito que está em nós. Então, quando nós entendemos isso, passamos a nos esforçar muito mais do que em tudo o que fazemos. O esforçar aí é se entregar ao Espírito Santo para ele realizar, porque é ele que faz. Agora precisamos estar disponível para ele dizer é por aqui e nós irmos por onde ele está mandando. Agora é a hora de você ir por aqui. Liga o vídeo, abre o vídeo, faça assim, e o tempo, Senhor, não se preocupe, o tempo é meu. Vamos fazer? É prioridade? Faça no guiado pelo Espírito Santo, faça conforme a força dele, porque ele está em você para isso. Tudo que nós vamos fazer tem que ser uma força do Espírito Santo, conforme as suas forças. Você já sabe qual é a força? Do Espírito Santo. Então, no dia que dá. E se fosse a sua força física, se fosse assim, também não ia ter problema, porque o Senhor Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, você vai buscar em Deus, largar em Jesus o seu cansaço e receber o alívio dele e fazer tudo conforme o alívio que ele lhe deu. O renovo que ele lhe deu. Porque ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, se fosse pela sua força, já não tem saída para nós. Ou a gente faz tudo para a glória de Deus, ou vai ficar em situação difícil. Porque além de dar o Espírito dele, ainda Jesus ainda diz, vem a mim. Está cansado ainda? Não conseguiu captar a força que está dentro de você, não, que é o Espírito, meu Espírito? Então vem a mim, que eu vou lhe aliviar. Oh, meu Deus, não tem saída para nós, não. A saída só é obedecer. Obedece, obedece. Foi o que Adão e Eva não pensou, que só era para obedecer, não tinha conversa. A serpente podia dizer o que fosse, nada ia ser interessante para ele só ia dizer, o Senhor disse que podia comer de todas as frutas, menos essa. E a serpente falando, ele repetindo, o meu Senhor disse, o meu Pai me disse, o meu Deus me disse que que não é para comer essa fruta, que pode comer tudo, menos essa fruta. O diabo ia sair frustrado. Se você também fizer hoje, o Senhor disse que eu tenho que discipular, que eu tenho que ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu não tenho outro jeito, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que acompanhar meu discipulado de um capítulo por dia, por semana, e 3 capítulos por dia dentro da minha casa, e aí eu estou preparada para ensinar a palavra, para consolidar e para fazer as pessoas também fazer a mesma coisa. Se eu ganho, se eu consolido, se eu discipulo, aquele que você preparou vai fazer a mesma coisa que você está fazendo com ele. Ele também vai ganhar, vai consolidar, vai discipular e enviar. E o nome do Senhor será glorificado. Porque esse é o nosso dever.
fazer tudo que vem em nossas mãos, de tal maneira que venhamos a glorificar o nome do Senhor, conforme as nossas forças, as forças que estão em nós é do Espírito de Deus. Então ele não tem fraqueza, só é tomar posse da presença dele. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.